Olá, bom dia. Pegando minha água. Hoje a gente vai falar do Arcano 20, aspectos do Arcano 20, nessa nossa jornada das cartas de Thoth. É um momento extremamente propício, né? Não existem coincidências, apenas sincronicidade. Então é um bom dia, né, para falar do Arcano 20, na ordem da nossa jornada. Sacraliza tua vida. É um clichê falar isso, mas a vida é esse ritual sagrado. A gente acordou agora há pouco, né, para um novo dia. Na verdade, a gente não acordou, a gente talvez tenha voltado para o sonho para aprender um pouquinho mais. Na verdade, é isso. Para mim, particularmente, de acordo com todos os meus estudos, é exatamente isso. A gente voltou para o sonho, agora de manhã, para aprender a sacralizar a vida. Parece um clichê, mas é exatamente isso que ela é. A vida da gente é muito sagrada. É um milagre, 25 horas por dia, um verdadeiro milagre. E enquanto a gente não aprender a realmente enxergar dessa forma, a gente vai continuar cavando karmas, né? Se distanciando do propósito, se distanciando da real missão. Então, sacralizemos a vida. Hoje é sexta, Hare Mitradeva, dia de pintar, né, reforçar a pintura do nosso mundo em lilás, em violeta ou em rosa, aqui, sempre, nessa representação, nessa referência. Aqui na terceira dimensão nós precisamos ainda de algumas referências, e é bom, é bom. Então a gente saúda hoje o amigo divino, Mitradeva, é o dia dele, é o dia escolhido para ele, escolhido pela hierarquia divina. Então coloca aí no seu coração, na sua mente, na frente do seu rosto, o seu amigo divino, a ponte que te leva mais rápido e fácil em direção à hierarquia divina, em direção aos mestres ascensionados. Para quem está chegando, bom dia. Para quem está assistindo essa live em qualquer momento, oi. Fica à vontade, relaxa, respira gostoso e fecha os olhos. Fecha os olhos, porque não é sobre o que os nossos olhos conseguem enxergar. Tudo é sobre o campo através do qual os olhos enxergam. Nós precisamos nos conscientizarmos disso para que a gente entenda o que são os nossos saltos quânticos, o que é essa vida por milagre, o que é sacralizar a vida. A gente precisa compreender isso, tudo sobre o campo, para que a gente reverencie apenas a mestra, o mestre dentro de nós. Não existem mestres fora de nós a serem adorados. Eu cultivo o jardim do meu coração. Não é sobre o que os nossos ouvidos podem escutar, mas é tudo sobre o campo, através do qual os nossos ouvidos escutam. A gente precisa se conscientizar disso para entender o que são os nossos saltos quânticos. A gente precisa se conscientizar disso para adorar o único mestre dentro de nós, a mestra em nós. Não há mestres fora de nós a serem adorados.
Cuidado com quem você chama de mestre, a quem você chama de mestra. Cuidado. Não há mestres fora de nós a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. Não é sobre o que o meu discurso possa iluminar, mas sim é tudo sobre o campo através do qual todas as minhas palavras se iluminam. Eu preciso ter consciência disso para entender o que são os meus saltos quânticos. Eu preciso ter consciência disso para adorar a única mestra em mim, eu mestra. Não há mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. Não é sobre o que a nossa mente pode pensar, mas sim é sobre o campo através do qual a mente pensa. Eu preciso ter consciência disso para entender o milagre da minha vida. Eu preciso ter consciência disso para adorar a mestra em mim. Não há mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. Eu crio enquanto eu falo, eu penso e estou criando. Eu crio enquanto eu sinto. Um exercício constante esse. Um exercício constante. Sou disciplina e sou silêncio. Nós vamos agora a uma breve exposição sobre o Arcano 20, o Eon ou Aeon. Depois nós temos 6 perguntas básicas sobre esse arcano. São aspectos em nós carregamos tudo isso. E depois das 6 perguntinhas básicas, nós temos uma afirmação sobre o Aeon. São mensagens para a gente levar para o nosso dia, para o nosso momento, um momento denso no mundo. Mensagens para a gente carregar para o final de semana, para a próxima semana, para a vida. Nós somos riquíssimos, nós carregamos um conjunto de aspectos e isso nos torna extremamente especiais e únicos. Únicos. Essa é a nossa assinatura no universo. Quando a gente se dá conta, desculpem, quando a gente se dá conta de tanto poder, quando a gente se dá conta de tanto poder, a real finalidade humana surge, acontece, se torna perceptível. E a gente precisa urgentemente atingir esse entendimento. O entendimento desse momento no qual a real finalidade, a grande finalidade humana, desculpem, se realiza. Eu me inflamo muito quando eu falo sobre isso. Essa sou eu, escancarada. Vamos lá? Arcano 20, nessa jornada das cartas de Thoth. Aeon. Aeon quer dizer era, um longo período de tempo, uma eternidade. Um Mahakalpa em sânscrito. Representa a abertura às críticas, a autoanálise crítica, uma elevada discriminação. É a grande capacidade de discernir em nós, a grande capacidade de discernimento. É a carta do julgamento,
nos decks de cartas assim, mais conhecidos, mais comuns, né? No meu deck de Thoth se chama Aeon. O arcano 20 traz o olho de Horus, que vê a totalidade. Ele é capaz de ver o que escapou à harmonia. Seu claro discernimento serve de base para um abrangente poder crítico de discernimento. A crítica fundada em tal percepção profunda pode ser transmitida de uma maneira que motiva e inspira os demais ao invés de condenar. É diferente. Perceba a diferença. O discernimento que emana da percepção real é construtivo e livre de dogmas. O Aeon assinala uma necessidade de avaliação ponderada da situação. Um processo longo e difícil pode ser exigido antes que você atinja esse julgamento. O discernimento abrangente não pode ser conquistado apenas através do intelecto. Corpo, mente e espírito são atraídos para o processo de formação de julgamento e, ao longo deste, você se moverá instintivamente rumo ao que promoverá o seu florescimento e se afastará do que não lhe fornecerá ajuda alguma. A serpente alada, veja lá, no alto da figura, representa sabedoria e amplos poderes de pensamento acessíveis à mente, que reflete diretamente sobre a realidade livre do peso do preconceito ou das preconcepções. O julgamento surge da experiência pessoal direta. Por fim, é a própria vida, e não mais a consciência individual limitada, que torna a fonte de todo julgamento. É por isso que o Atma Yoga fala da fé científica. A fé adquirida pela experimentação. E não é da fé dogmática baseada nas experiências, nas histórias dos outros, seja lá quem for, de que vertente for, de que religião for. Enquanto a gente não tiver a real vivência daquilo que seja, de qualquer coisa, a gente está no escuro, dedilhando e especulando no escuro, na teoria, no julgamento vazio. Olha em volta, olha à sua volta, olha para todos os rebanhos que tem por aí, todos os rebanhos, um tanto quanto cegos, muito cegos, e pense sobre isso. Olha para os rebanhos à sua volta e veja. Eu vou pedir para vocês um segundo, enquanto isso, reflitam um pouquinho sobre o que foi falado. Eu preciso de 2 minutinhos, só um instante. Desculpem, voltando. Vamos às 6 perguntas básicas sobre o Arcano 20. 6 perguntinhas básicas. Reflitam sobre essas perguntas. Vamos lá. Sobre esses questionamentos. Primeira. Você consegue sentir que a vida está te desafiando a abandonar uma visão estreita para que as coisas sejam vistas a partir de um plano mais elevado? Segunda pergunta. Que métodos você anda utilizando para adquirir discernimento e sabedoria
cada vez mais profundos. Terceiro questionamento. Quanto mais sei que não sei, mais me aproximo do divino. Como você enxerga essa afirmação? Há uma necessidade de avaliação profunda de alguma situação em tua vida. Você está presente e disponível para esse processo longo e desafiador? Quinta pergunta. Você concorda que o discernimento abrangente não pode ser conquistado apenas através do intelecto? Existe o conhecimento, mas existe o conhecimento correto. Quando você une todo o teu conhecimento à percepção real da voz do seu coração, da sua intuição refinadíssima, aí sim, você está no modo do conhecimento correto. Você une isso tudo e você adquire. Você já tem, você só relembra desse grande poder. Última pergunta. Você concorda que somente através do alinhamento corpo, mente e alma, você é capaz de detectar o que está escapando à harmonia das circunstâncias da tua própria vida? O Arcano 20 é lindo. O Arcano 20, o Aeon, ele nos chama para uma nova era, para um novo tempo, para um reconhecimento da nossa eternidade aqui e agora, né? E esse momento, a gente sabe, a gente está vendo que é totalmente necessário. A afirmação para você, para nós, do Arcano 20. O que você chama de Deus é o desconhecido. O que você chama de deusa é a desconhecida, a misteriosa. Quanto mais sei que não sei, mais me aproximo do divino. Queridos, queridas, tenham um final de semana incrível. Essa live está gravada, né, no meu perfil no Insta. Assista e acompanhe a jornada das cartas de Thoth. Em tese, toda sexta. Às vezes acontece algum perrengue, obviamente não dá para entrar. Mas a gente está aqui hoje, isso é que importa. Maitê, a gente tem muito para falar. Lia, querida, a gente tem muito para falar também. Simone. Quem mais está aqui? Arte Yom, Yoga e Ayurveda. Vem sempre. Fica à vontade. Tchau, queridos. Hare Mitra Deva.